Bom dia. Vamos acompanhar hoje mais um dia do SEG, o quarto seminário de estudos do Gótico. Agradeço aos participantes por aceitarem o convite e a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Raquel Keller e serei a mediadora desta mesa. Contamos aqui também com a presença de nossos monitores, Rodrigo Molon e Fernando dos Santos. Obrigada a todos. A mesa redonda se chama Os Conceitos do Gótico, Aproximações e Divergências. Cada apresentador terá 30 minutos para expor o tema e um tempo a mais para homenagear o professor Monteiro de Barros, que não está mais entre nós. Assim, teremos 30 minutos para perguntas no final das apresentações. Além disso, no final de tudo, nós vamos fazer o sorteio de 2 cadernetas e um livrinho, tá? O primeiro palestrante será o professor Júlio França. Júlio França é professor associado de Teoria da Literatura do Instituto de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Letras pela Universidade Federal Fluminense, com pós-doutorado na Brown University. Entre seus últimos livros publicados estão As Nuances do Gótico, dos 700 à Atualidade, de 2017, Poéticas do Mal, A Literatura do Medo no Brasil, também de 2017, As Artes do Mal, Textos Seminais, 2018, Matizes do Gótico, 3 séculos de Horace Walpole, de 2020, e Sobre o Medo, o Mal na Literatura Brasileira do século XX, 2020 também. É coordenador do Grupo de Pesquisa e Estudos do Gótico, vice-coordenador do GT da Ampol, Vertentes do Insólito Ficcional, e editor do periódico acadêmico Abusões, dedicado exclusivamente à literatura fantástica e afins. Bom seminário a todos. Professor Júlio, você pode começar. Olá, gente. Bom dia a todos. Queria agradecer a Raquel, em nome, né, da organização do evento, Daniel, Márcio, todos. O evento está simplesmente perfeito e é uma honra estar aqui nessa mesa que, em grande medida, é um tributo a Fernando Monteiro de Barros, que estaria aqui conosco, enfim, se o destino não tivesse nos pregado essa peça. Então, a minha fala é uma fala toda dedicada a Fernando Monteiro de Barros. Bem, o que eu gostaria de propor a vocês era uma questão muito objetiva e direta. Quando é que se deve, quando é que não se deve empregar o termo gótico? Quando é, por exemplo, que deveríamos usar a expressão literatura gótica e não, sei lá, literatura de horror ou literatura de terror? Embora objetiva e direta, a questão, obviamente, está longe de ser simples, né? Em todo o campo do saber, os desafios de caráter terminológico são perenes, né? Virtualmente insolúveis. E isso porque, por um lado, a linguagem humana não funciona como etiquetas de códigos de barra que estabelecem para cada coisa um nome adequado e preciso e para cada nome uma coisa que lhe é plenamente correspondente. Por outro lado, também, esses objetos que nós precisamos nomear em nosso campo de estudos não são objetos simples, né? Aliás, não são propriamente nem objetos, muito menos simples, né? São artefatos culturais complexos que podem ser observados e descritos dos mais diversos modos, a depender, claro, do nosso interesse sobre eles, né? Mas, vamos lá, pensemos, né, nos muitos termos que nós empregamos nesse amplo campo das poéticas negativas. Gótico, horror, terror, grotesco, sublime, macabro, literatura do medo, literatura do mal. Esses termos podem ser empregados como sinônimos? Em alguns casos, sim, né? Muitas vezes empregamos literatura de horror, literatura de terror, literatura gótica, como termos equivalentes, para nos referirmos a um mesmo conjunto de narrativas que mantenham entre si a semelhança de produzir, como efeito de recepção, alguma emoção relacionada ao medo, né? Essa distinção entre terror, horror e gótico, ela é irrelevante, né? Quando
estamos empregando esses termos em comparação, sei lá, com poemas de amor, né? Comédia de costumes, romances históricos. Bom, em outros casos, termos como horror, terror e gótico possuem um uso mais preciso e sistemático, né? São empregados de modo relacional, formando um sistema de dessemelhanças dentro de um conjunto de semelhanças. E aí, quando isso ocorre, horror, terror, gótico não são sinônimos, né? Mas termos complementares e, por vezes, até antagônicos, né? Que nos instruem para as particularidades e contraposições que identificamos num certo grupo de narrativas que possuem alguma semelhança entre si. Ora, foi isso o que fez Anne Radcliffe, naquele texto que ficaria conhecido como On the Supernatural in Poetry, né? Ela distinguia ali, atribuindo um valor superior às primeiras, entre narrativas de terror e narrativa de horror. As narrativas de terror seriam aquelas que o suspense exerce uma função preponderante, né? E as ameaças são mais sugeridas do que reveladas, enquanto, para Radcliffe, as narrativas de horror são aquelas em que os perigos, a violência são apresentados de maneira mais explícita, né? Para Radcliffe, apenas o terror era da ordem do sublime, por inspirar reverência, por inspirar respeito, e seria capaz de expandir a nossa alma, despertar nossas faculdades para um grau mais elevado de percepção. Enquanto o horror não, brutal, explícito, contrairia, congelaria e quase aniquilaria as faculdades mentais por meio da repulsa que inspira. Foi também o que fez o Stephen King no seu livro dos anos 80, O Danse Macabro, quando ele reflete sobre como as narrativas de medo funcionam. E diz assim, há 3 níveis de refinamento de acordo com o caráter mais ou menos explícito dos elementos, né, que são utilizados para produzir o medo. Então, King acrescentou a distinção de Radcliffe entre terror e horror a revulsion, né, para se referir àquelas sensações produzidas pela contemplação de seres ou cenas perturbadoras que provoquem algum tipo de repugnância, né, seja por provocar um mal-estar físico, seja por provocar algum tipo de indignação moral extrema. Eu estou relacionando aqui alguns modelos que distinguem esses termos, né? Noel Carroll, na sua obra Capital, a Filosofia do Horror, também distinguia as narrativas do medo e se dedicou exclusivamente às narrativas que ele chamava de horror, né? O Carroll partiu daquela divisão conhecida, né, das 4 variantes do gótico que o Montague Summers propôs, né? Histórica, natural, sobrenatural e equívoca. E o Carroll diz, não, a narrativa de horror é a sucessora do gótico sobrenatural, de uma vertente específica do gótico, né? E aí, no seu modelo, o Carroll excluía ali uma série de narrativas cujos efeitos ele entendia que eram relacionados a ações possíveis no mundo real. Então, para Carroll, 120 Dias de Sodoma, do Sade, O Coração Delator, do Allan Poe, ou Psicose, do Robert Bloch, não são obras de horror, né? São obras de terror, porque nelas o medo que é produzido é causado por elementos humanos, né? Demasiadamente humanos, né? Bem, seria também uma compreensão mais restrita que certamente o nosso saudoso e querido Fernando Monteiro de Barros estaria apresentando aqui hoje. Um dos seus últimos trabalhos foi o artigo O Gótico e a Vampirização da História, publicado no número da revista Organon, organizado por ele e por nosso amigo Claudio Zanini, no final do ano passado. Nesse artigo, e eu vou me dedicar um pouco a esse artigo, polêmico, ele defendia um uso mais restrito da categoria gótico, causando uma saudável comoção entre nós, né, os seus amigos do grupo de pesquisa, e motivando, à época, a proposição dessa mesa do Quarto Século. Quando nós propusemos essa mesa ao Márcio, propusemos pensando em discutir a posição de Fernando.
O Fernando, antes de escrever o artigo, ele já vinha externando em diversos eventos uma preocupação em relação com o termo gótico está sendo, eu cito ele agora, tá? Usado em contextos que com ele não possuem nenhuma relação. Para Fernando, cito novamente, nem toda transgressão vem de uma moldura gótica, nem todo monstro é gótico, nem todo personagem que traz os traços da perversidade ou da psicopatia são góticos. Consequentemente, ainda Fernando, nem sempre as narrativas de terror ou de horror podem ser consideradas góticas. Já na epígrafe do seu artigo, né, desse O Gótico e a Vampirização da História, tem uma menção a Camille Paglia, né, em que Camille Paglia fala de um alto gótico, abstrato, cerimonioso, uma glamorização do mal, uma erotização do poder, esses são os termos da Paglia. Isso nos dá um vislumbre do próprio entendimento que Fernando tinha do gótico. Fundamental para ele era que o gótico fosse entendido como um choque, eu cito ele, tá? Entre a tradição e o passado recalcado de um lado e a modernidade do outro, dando corpo a uma junção entre o aristocrático e o monstruoso. O gótico, Fernando dizia, não é apenas sombrio, tétrico e assustador. Ele precisa ter certa poeticidade na melancolia e na grandeza trágica de seus cenários majestosos, labirínticos e arruinados. Fernando gostava muito daquela imagem do Mário Praz, que via nessas narrativas uma espécie de égide da figura de Satã, né, que reunia, né, a majestade e a ruína num só símbolo. E é justamente como um tributo ao pensamento do Fernando que eu entro mais diretamente no tema da minha fala, que é sobre a pertinência ou não de falarmos de um gótico brasileiro, partindo da consideração dos argumentos de Fernando em defesa de um sentido mais estrito para a categoria gótico. Tá? E como isso nos ajuda ou nos complica em pensar um gótico brasileiro. Fernando chamava atenção como um elemento central para se pensar o gótico, para um elemento cronotópico, né, decisivo, que era a ruína, a ideia de ruína. A literatura gótica, nascida num período de euforia em relação ao futuro, trazia contrapelo a ansiedade da ruína. E vejam, a ruína é uma categoria que é ao mesmo tempo espacial e temporal. Tá? Isso é importante mantermos isso em mente. A ruína era a epítome da narrativa gótica para Fernando, né? O símbolo da temporalidade essencial dessa tradição literária. Que temporalidade essencial? A permanência do passado. Agora, esse era um ponto importante para Fernando. Não é todo e qualquer passado que retorna desse alto gótico de que ele nos falava que pode ser entendido como efetivamente gótico, né? Ele tinha em mente muito aquela famosa citação do 18 Brumário, do Marx, muito citada, assim, vou repetir aqui, né? A tradição de todas as gerações mortas pesa como um mau espírito sobre o cérebro dos vivos. Ele mencionava isso com muita frequência, né? Por quê? Ele entendia que são as grandes forças motoras da história, as grandes forças motoras da história que ressurgiam emolduradas pelo sublime burkeano, portanto, aterrorizante e esplendoroso nas narrativas góticas. Né? O gótico, para ele, dramatizaria a permanência das forças do passado, das forças da tradição, que se recusam a morrer e que persistem enchendo o tempo moderno, né, de fantasmagorias. Então, Fernando achava que o fantasma também era essencial, a assombração também era essencial para o gótico, assim como a ruína, porque é a marca dessa irrupção do anacrônico, né? Um ser do passado, um objeto, um evento do passado que impõe de forma violenta a sua presença no presente. Para Fernando, esse retorno do passado no gótico é sempre alegorizado, né? Ele descrevia muito bem a extrema teatralidade e artificialidade das narrativas góticas.
marcadas, conforme ele dizia, pelo signo da falsificação. Então, sei lá, peguem Otranto, e vocês verão, Otranto é uma falsa tradução de um falso manuscrito, de um falso monge medieval. Né? E por aceitar essa condição de simulacro, que, convenhamos, é a própria essência da ficção, né? O gótico não era tantas vezes levado a sério, não foi tanto levado a sério, né? Sempre rebaixado ante as formas supostamente mais sérias da fatura realista. Né? Agora, é justamente esse estatuto de simulacro que dá ao gótico a sua condição de forma suprema da ficção moderna. Né? Porque Fernando acreditava, no gótico você teria revelado esse divórcio supremo que é experimentado pelo indivíduo moderno entre o mundo e a sua representação. Fernando dialogava muito com Otávio Paz, Walter Benjamin, Anatole Rosenfeld, quando ele afirmava que o gótico é a narrativa do indivíduo moderno assombrado pela percepção de que não há nenhum ritmo cósmico ou espiritual dando sentido ao mundo. O mundo moderno, o mundo gótico, é o mundo dos seres humanos mergulhados nas ruínas de sentido de uma visão teocêntrica medieval. Das narrativas góticas, essa encenação, portanto, é do ser humano entregue à sua própria sorte. Né? O mundo é um labirinto vazio de sentidos. Então, Fernando dizia, os aristocratas, acometidos de loucura e pela crueldade dos vilões góticos, né? São sinais desse desamparo máximo da criatura em queda no paraíso. Quando ele pensava nesse vazio, ele emulava muito Baudrillard, né? Porque ele dizia, nesses vazios passam as fantasmagorias do passado. E essas fantasmagorias são sedutoras. Por que o gótico seduz? São sedutoras não é porque elas sejam portadoras de bons significados, porque elas não são. Mas elas são portadoras de algum significado, gerando um sentimento que é importante para o gótico, uma nostalgia de um tempo em que os sentidos eram, ainda que terríveis, inequívocos. Do mundo gótico, né, um mundo esvaziado de sentido, você só tem espectralidades. Né? Daí Fernando dizer, no seu artigo, a história é aprisionada pelo gótico e, ao ser por ele vampirizada, se converte em fantasmagoria. Fernando propunha-se um conceito restrito de gótico. Né? Para que houvesse a presença do gótico, seria preciso haver a presença de signos da história. Não qualquer marca histórica, e isso também é importante no pensamento dele, mas a história ocidental, do mundo europeu, suas margens e fronteiras, o que na prática significava cenários e personagens ligados a tudo aquilo que desapareceu com as revoluções do final do século XVIII. Né? Fernando, então, esse artigo, por exemplo, é muito polêmico, porque Fernando dizia assim, olha, você não deve chamar de gótico, por exemplo, obras de zumbi em cenários apocalípticos, ou especular sobre um gótico asiático, e essas coisas não são góticas. Essa era a posição dele. E no Brasil? O que me interessa aqui, né? E no Brasil? Fernando não negava os elementos góticos nas Américas, tá? E por quê? Porque ele entendia que ali o legado da colonização era baseado num ethos senhorial, estamental, europeu, né? Agora, ele advertia, para quem estudava o gótico no Brasil, né, que o gótico era incompatível com temas, cenários e personagens prosaicos. Para ele, o autêntico gótico tinha algo do tom elevado, né, que o Aristóteles, por exemplo, relaciona à tragédia, que seria essencial para produzir essa grandeza melodramática e essa melancolia características do pathos gótico. Né? Então, no caso da América, né? Estou pensando na América do Norte e América do Sul, ok? Os Locke horribles americanos, né, teriam também que trazer as marcas da história e do passado. Teria, portanto, que ter presente as ruínas. Essa é a palavra-chave, ruínas. A natureza, por si só, por mais assustadora que fosse, não traria sozinha a marca do gótico. Bom, no gótico que se consolida a partir do XIX,
sobretudo nas Américas, os castelos já tinham dado lugar às mansões, aos grandes casarões, né? No Brasil, a Casa Grande. Né? Mas Fernando dizia, esses trazem a marca de um passado aristocrático, afidalgado, pelo menos, né? Ou senhorial, no mínimo. Sem isso, assim, espaços isolados, desérticos, selváticos, o sertão, ele implicava com o sertão, ele dizia, sem o legado de um passado aristocrático ou senhorial, que consubstanciasse alguma construção portentosa, arruinada, Fernando dizia, não podia haver o gótico. Bom, a súbita e absurda morte de Fernando me impediu de poder lhe perguntar como essas teses que ele defende em Um Gótico e a Vampirização da História se articulavam com uma distinção que nós vínhamos pensando em grupo entre gótico brasileiro e gótico no Brasil. Isso vinha ocupando nossas discussões há alguns anos. E agora eu vou fazer uma pequena digressão, né, apenas para esclarecer os fundamentos dessa distinção e eu poder voltar à pergunta ao Fernando. Tá? E outras pessoas dentro do grupo, nós temos defendido um conceito de gótico como uma tradição artística transnacional, né, que transhistórica, em certa medida, embora moderna, mas transhistórica, que codificou, mediante narrativas ficcionais, um modo ou modos de representar o mal, né, de figurar os medos e expressar interditos de uma sociedade. O principal traço distintivo dessa tradição, quer dizer, a produção de prazeres estéticos negativos, está intimamente relacionada à visão moderna de mundo que dá forma ao gótico. Né? O que se chama literatura gótica é uma convergência, portanto, entre uma percepção de mundo desencantada e uma forma artística altamente estetizada e convencionalista. Entre os muitos elementos convencionais dessa tradição, a gente tem se centrado muito em três, dado a importância e recorrência para a estrutura narrativa e para a visão de mundo góticos. O locus horribilis, a presença fantasmagórica do passado e a personagem monstruosa. E quando esses três elementos estão em conjunto, sob o regime de um modo narrativo que emprega mecanismos de suspense com o objetivo de produzir medo e suas variantes, esses três elementos são as convenções do que se costuma chamar de narrativa gótica. Essa é a ideia de gótico de onde eu parto. Tá? Essa conceituação ela tinha nos permitido pensar em duas categorias para falar do gótico no Brasil. Gótico no Brasil e gótico brasileiro. No primeiro caso, gótico no Brasil, nós pensávamos em focar muito mais a influência das grandes narrativas góticas sobre os autores e sobre as obras do Brasil. Né? Já quando falávamos em gótico brasileiro, nós estávamos mais atentos às peculiaridades de desenvolvimento desse modo narrativo no contexto cultural brasileiro, buscando sempre ressaltar os traços próprios e característicos do gótico em nossa literatura. Num artigo de 2018, um artigo meu agora, Gótico no Brasil, Gótico Brasileiro, Caso de Fronteira, de Cornélio Pena, eu respondia a Fernando Monteiro de Barros, postulando o seguinte, que aquilo que a gente vinha arrolando como característicos do gótico brasileiro eram elementos muito mais típicos do gótico, simplesmente. Gótico, ponto. Né? Gótico como um todo. Né? Ou, em última instância, de um tipo mais geral de gótico, por exemplo, gótico pós-colonial. Né? Mas nunca como pertencendo típica e exclusivamente ao gótico brasileiro. Eu não consigo ver o tal do gótico brasileiro. Resumindo, era esse um pouco o argumento central do meu artigo. Né? Minha crítica era, quando se fala em gótico brasileiro, fala-se de elementos de cor local, superficiais. Né? Caráter topográfico, descrições de hábitos e costumes idiosincráticos de uma cultura, nada que fosse específico ao modo narrativo exclusivamente brasileiro.
eu duvidava da possibilidade de se descrever o gótico brasileiro a partir de elementos que fossem realmente inerentes e exclusivos a um suposto gótico brasileiro, né? E dizia o contrário, dizia assim, olha, pela força de suas convenções, o gótico é uma espécie de estrutura narrativa vazia, que é preenchida com os medos, com as angústias e horrores de cada local e de cada momento histórico. E que esse esforço nosso por descrever o tal do gótico brasileiro estava se convertendo num desvio de meta, né? Ao invés de pensarmos o gótico, estávamos pensando pensar no Brasil. E eu entendia que isso, do ponto de vista do grupo que estuda o gótico, era preocupante, né? Bom, a minha posição ela foi objeto de crítica na mesma órgão que Fernando escreveu o seu Gótico e a Vampirização da História. Na mesma revista. Há um artigo do João Pedro Belas, chamado Gótico Brasileiro, uma proposta de definição, que responde a esse meu artigo de 2018, e o Belas discorda do meu diagnóstico, né? E defende a ideia de ser possível, sim, um gótico brasileiro. Nessa defesa que o Belas faz, Belas retoma as reflexões de Fernando. Não do artigo de 2020, porque não deu tempo de ler, eles publicam simultaneamente, né? Mas é um artigo muito influente do Fernando, que é o do Castelo à Casa Grande, o Gótico Brasileiro, em Gilberto Freire, um artigo de 2014. Tá? Eu não tenho como responder aqui em detalhes a totalidade da crítica que o Belas faz à minha reflexão. Tá? Não, eu vou deixar isso para o ensaio que vai gerar dessa minha fala. O meu tempo já se encaminha para o final, né? Mas, em linhas gerais, né, o principal ponto de discordância do Belas em relação à minha proposição é que ele entende que eu exagero na consideração dos aspectos convencionais do gótico, né? A ideia da casca vazia, né, que seria preenchido com os medos e ansiedades. O Belas diz assim, olha, para o estudioso do gótico no Brasil, o que teria interesse era justamente essa confluência dessa estrutura formal do gótico com os elementos temáticos próprios a determinados contextos culturais. O Belas constrói o seu argumento muito a partir dos trabalhos de grandes críticos, né, como o Ángel Rama, Antônio Cândido. Né? Como eu disse, eu não posso entrar nesses detalhes aqui, né? Ele leva em consideração, né, a noção de transculturação narrativa que foi utilizado, que é do próprio Ángel Rama, mas foi utilizado pelo Justin Edwards e pela Sandra Vasconcelos para tratar dessa tropicalização do gótico, né? Você vale dos trabalhos do Aldana Reis. Enfim, o artigo do Belas é muito bem fundamentado, né? Da sua tentativa de dizer que mais importante que identificar e mapear a presença do gótico no Brasil era descrever os modos, os topoi do gótico, conforme eles foram apropriados e repensados pelos escritores brasileiros. Eu não discordo, tá? Eu não discordo da crítica do Belas, mas eu acho que há um ponto que é central do meu artigo de 2018 e que não é endereçado por Belas, que era o seguinte: quando me perguntava pela validade de se pensar as marcas de um gótico efetivamente brasileiro, eu queria justamente entender quando é que se passa do gótico no Brasil para o gótico brasileiro. Quer dizer, quando o gótico deixa de ser uma mera emulação, um mero pastiche, para ser consequência de uma reação semelhante a fenômenos da modernidade. E aí, quer ver, o que é isso que aproxima escritores tão diferentes como Charles Maturin, William Faulkner e Guimarães Rosa? E aí eu volto a Fernando Monteiro de Barros, tá? E volto à ideia dele. Estou encerrando agora, me encaminhando para o final da minha fala, tá? Volto à ideia de Fernando de que o gótico realiza o tema profundo da ruína, né, da permanência do passado. Pensemos nisso, pensemos nessa fantasmagoria do passado. Pensemos na ideia de assombração. Há uma descrição do Michael Dylan Foster, em que ele diz assim, olha, a assombração é uma espécie de erro contextual, na qual o passado se articula desconfortável e ameaçadoramente no presente. As histórias góticas são, em última instância, histórias de assombração.
São estruturadas como manifestações de anacronismo, em que algo de um outro tempo persiste em uma temporalidade que não é a sua. Em grande medida, eu acredito, esse é o próprio mecanismo da memória em si, né? Articulando sempre o passado com o presente. Essa é uma ideia também do Foster. Né? A assombração, né, é a experiência patológica da memória, né, que revela a inabilidade do sujeito em guardar a memória apenas como memória. Percebe a memória como algo real, num lugar errado, né, ou melhor dizendo, no momento errado. Esse esforço nosso de grupo, né, de estabelecer uma tradição do gótico brasileiro dotada de características próprias, sobretudo temáticas, né, que é a defesa do Belas, eu pergunto, não é menos vantajoso do que pensar o gótico como uma narrativa essencialmente transnacional, que vai explorar essa experiência da ruína, ou seja, essa experiência compartilhada pela humanidade na era moderna, né? Não apenas europeus e americanos, mas todos aqueles que experimentaram esse fenômeno profundamente moderno de estar fisicamente em uma temporalidade, mas afetivamente conectado a um outro tempo. As narrativas góticas, né, são um produto dessa desorientação cognitiva e contextual que é característica das assombrações. Né? Ou, do que eu estou falando? Dessa percepção da copresença impossível de duas temporalidades. Essa talvez seja a fenomenologia profunda do gótico, a fenomenologia da assombração. O tempo fora do espaço, o espaço fora do tempo. As ruínas, volta Fernando, né, na narrativa gótica, são um símbolo de que nós, sujeitos modernos, estamos sempre tomados por uma nostalgia, pela vontade de retornar a um lugar que, na verdade, não é um espaço, é um lugar que é um tempo, é o passado. No gótico, a gente experimentaria uma fissura nesse cronótopo, né? Quer dizer, haveria essa perda da unidade de tempo e de espaço. Esse passado que retorna do gótico é um passado impossível, porque sequer foi realmente passado, né? E aí, gente, se essa distância temporal é a essência do gótico, essas fronteiras nacionais que a gente tenta estabelecer, né, talvez não façam sentido. Porque quando falamos de gótico, estamos falando de narrativas que nos fazem experimentar o espaço como mudado além de qualquer reconhecimento. Não é mais o Brasil, não é mais lugar nenhum. É só um assombramento constante. Não importa que vejamos europeus, americanos, ou seja, o que formos, né? Não haveria, essa é a minha defesa, uma experiência tipicamente gótico-brasileira. O que há apenas é uma pervasiva sensação gótica de estar fora do presente, fora do tempo das ações que importam. E aí eu me encaminho realmente para as últimas falas. Tá? Essa talvez seja a lição que o gótico nos dá, né? Essa nostalgia que é trazida pelo gótico é, de certa maneira, a própria nostalgia que o Fernando sentia do alto gótico, né? Fernando estava nostálgico em relação ao alto gótico dissipado em suas formas diversas do horror e do terror ao longo do século XX e do XXI. Isso é uma experiência muito humana. Quer dizer, estar vivo é viver um mundo que foi colonizado pelos mortos, né, e mantê-lo para os outros, para os estranhos que virão depois de nós. A nossa experiência de mundo é uma experiência de desajustamento. Né? Estamos agora, há uma geração agora sofrendo, se sentindo cringe, estranhas no seu próprio mundo. Né? O gótico nos ensina a lidar com essa anacronia profunda, a enfrentar os fantasmas, até o ponto que os nossos melhores amigos eles sejam os fantasmas, até que nós mesmos sejamos os fantasmas. Eu encerro dizendo assim, eu não creio na permanência, mas eu creio na força do imaginário humano, é por isso que eu gosto de literatura, é por isso que eu estudo de literatura. E pela força do imaginário humano, eu tenho quase certeza que Fernando, em algum lugar, acabou de sorrir. Ele está feliz porque entendeu que eu, enfim, entendi o que ele dizia. Obrigado pela atenção de vocês. Leiam Fernando Monteiro de Barros. Obrigado.
Professor Júlio, muito obrigada por essa reflexão da transnacionalidade do gótico. Nós ficamos assombrados positivamente, tenho certeza, eu e todo mundo, e emocionados também. Muito obrigada por essa homenagem ao professor Monteiro de Barros. Nós vamos passar, então, agora, nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? E nós vamos passar agora a fala do professor Cido, tá? Eu vou apresentá-lo, né? Embora ele dispense a apresentação. O professor Cido Rossi é professor de literatura inglesa da Unesp, Araraquara, e do programa de pós-graduação em estudos literários da mesma instituição, no qual é professor permanente, e no programa de pós-graduação em estudos de literatura da UFSCar São Carlos, São Paulo, no qual é professor colaborador. Possui graduação em letras, mestrado e doutorado em estudos literários pela Unesp, Araraquara, com pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entre seus últimos livros publicados estão Folhas da Árvore, a ficção de Tolkien, de 2021, Monstars, né? Adorei o nome, Monstruosidades e Horror Audiovisual, de 2020, O Fantástico como Textualidade Contemporânea, de 2019, e Vertigo, né? Vertentes do Gótico no Cinema, de 2017. É coordenador do grupo de pesquisa Vertentes do Fantástico na Literatura e do GT Dampol, Vertentes do Insólito Ficcional, e também membro dos grupos de pesquisa e estudos do Gótico e Nós do Insólito. Professor Cido, então, com você a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui nesta mesa, homenageando o Fernando, um amigo muito querido, e na companhia de Júlio e dos outros colegas que eu já vi lá no YouTube que estão nos acompanhando aqui, assistindo, né, essa conversação, né, essa mesa. E eu tenho apenas meia hora, né, então vou tentar aproveitar da melhor forma possível essa meia hora para fazer uma breve homenagem acadêmica a Fernando, ao estilo acadêmico mesmo, né, como fez Júlio. Farei, dentro dos meus conhecimentos, né, essa homenagem a Fernando nessa perspectiva, né. E aqui, Júlio colocou, né, a questão que nos moveu a estar aqui. Se não tivesse havido a fatalidade com o Fernando, ele estaria aqui conosco nesta mesa, conversando conosco, né, trocando ideias sobre pontos completamente diversos, né, sobre posicionamentos, né, totalmente distintos, o que é absolutamente salutar, a meu ver, no trabalho acadêmico, principalmente nesse contexto que estamos vivenciando, né, que já faz bastante tempo que não temos, né, boas oportunidades no meio acadêmico brasileiro de conversar sobre posicionamentos distintos, né? E sim, como o Júlio colocou, o que nos moveu a estar aqui hoje nessa mesa é o artigo de Fernando publicado na revista Organon, né? Então, a minha fala também versará sobre este artigo particularmente. Mas eu vou fazer um trajeto completamente distinto do Júlio, tá? Então, essa fala, né, e o texto que dela resultará é uma das minhas homenagens a Fernando, né, acadêmico do Gótico e amigo. O foco dessa minha homenagem é o lado acadêmico do Gótico de Fernando. De modo que o celebrarei ofertando à sua memória uma conversação, uma meditação sobre suas ideias, a maneira mais sofisticada permitida até o momento por qualquer teoria. Desconstruindo-as. Sim, eu vou desconstruir as ideias de Fernando.
E que fique claro desde já que desconstruir não é destruir. Desconstruir é fazer os signos significarem ad infinitum, sem limites, fora de qualquer caixinha em que possam estar confinados. Evidentemente, é por meio da desconstrução derridiana que performarei essa conversação, essa meditação. Antiquário da palavra, da literatura e do gótico que era, Fernando certamente apreciaria ter suas ideias conversadas, meditadas nessa perspectiva, que é herdeira do método socrático, o método mais clássico de que dispomos. Fernando tinha particular apreço por tudo que era clássico, né? Em tempo 1, não contarei uma história do gótico nesta fala ou no texto que dela resultará. Lembrando que intitulei esta fala O Gótico. Uma, entre aspas, história da vampirização, talvez. Né? Então, eu não contarei uma história do gótico nessa fala ou no texto que dela resultará. Pelo contrário, conversarei, meditarei justamente sobre a ideia de história e de gótico, quando tomadas em uma relação dialética. Em tempo 2, hoje eu apenas colocarei os termos da conversa. Eu simplesmente mostrarei as questões sobre as quais pretendo meditar. Na verdade, em razão do tempo, a questão. As duas questões são gótico e história. Hoje eu vou colocar, apenas colocar, as questões relacionadas ao gótico. Vai ficar a história, então, para o texto a ser publicado, tá bem? Juntamente com o gótico também. Então eu colocarei aqui, né, mostrarei os termos dessa conversa, as questões sobre as quais pretendo meditar, no caso o gótico, exatamente como elas foram concebidas por Fernando. E deixarei, né, a análise e interpretação dos argumentos para o texto que vou escrever. Então controlem a ansiedade aí, tá, gente? Meia horinha é nada, né? Vamos lá. Bom, quais ideias, né, do querido Fernando eu conversarei, meditarei desconstrutivo socraticamente aqui, né? As contidas, então, no artigo O Gótico e a Vampirização da História, né, publicado, como o Júlio já colocou, no volume 35, número 69 da revista Órgão, né? Esse artigo é resultante de uma fala proferida por Fernando no dia 29 de agosto de 2019, em uma mesa redonda ocorrida por ocasião do 3º SEG, realizado, então, em Porto Alegre. Naquele momento ainda presencialmente, né? No texto resultante dessa fala, né, que é esse artigo publicado na Órgão, né, do qual Júlio deu a sua resposta, eu vou escavar. O método desconstrutivo é o método de escavar, de buscar os signos, de fazê-los significar, de deixá-los significar. É isso que vou fazer. Por isso eu vou citar muito, muito, muito o texto de Fernando aqui, tá? Então, no texto, né, O Gótico e a Vampirização da História, a premissa de Fernando é a seguinte, cito: o ano de 1764 assinala o surgimento do romance gótico com a publicação de O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Confrontando os valores do iluminismo da época, o romance de Walpole estabelece os pressupostos do que se constituirá como um dos mais duradouros gêneros da ficção ocidental. A presença da história é essencial tanto para o gênero quanto para o modo gótico, trazendo o elemento do passado que assombra o presente na modernidade, a partir de cenários que remetem à Idade Média, ou pelo menos ao Ancien Régime. Entretanto, a história é representada de forma teatralizada,
no que ela sinaliza a condição dramática moderna de um mundo desprovido de sentido, onde o que permanecem são simulacros e fantasmagorias. Nesse sentido, o gótico se utiliza da história de forma desautorizada, vampirizando-a. Fim de citação. Para desenvolver tal premissa, montar seu argumento e chegar às conclusões de que história é essencial tanto para o gênero quanto para o modo gótico e o gótico se utiliza da história de forma desautorizada, vampirizando-a, Fernando recorre a um aparato teórico crítico bastante complexo, o qual não terei tempo para esmiuçar aqui, como o Júlio também não teve. São os detalhes, né, do texto de Fernando, mas que precisam ser colocados. Asserções de Fred Bottin, David Punter, Gerald Hoggle e do próprio Júlio, teóricos contemporâneos do gótico. O próprio Júlio que está aqui conosco na nossa mesa. Então, são as mobilizações, né? O que Fernando mobiliza para montar sua argumentação. Os críticos Anatole Rosenfeld, no ensaio Shakespeare e o pensamento renascentista, e Octávio Paz, em seu famoso Signos em Rotação. E os filósofos Jean Baudrillard, em Simulacros e Simulação, Giorgio Agamben, em Estâncias, e principalmente Walter Benjamin, em A Origem do Drama Barroco Alemão. Articulando esse conjunto de referências de maneira exemplar e alicerçando-se com toda a força e confiança no único nome realmente relevante da escola de Frankfurt, Walter Benjamin, que nem era tão frankfurtiano assim, como nós sabemos, Fernando desenvolve a sua argumentação de modo a aproximar o drama barroco alemão do século XVII, conforme teorizado por Benjamin, né? E aqui para o Benjamin, né? O drama barroco alemão dramatiza um mundo vazio, né? Cito aqui o Benjamin, ou seja, representa o surgimento da modernidade, a qual esvazia o signo de seus valores e sentidos transcendentes adquiridos desde a Grécia clássica até a Idade Média, né? Então, Fernando aproxima, né, essa ideia do Benjamin sobre o drama barroco alemão ao gótico setecentista, o gótico praticado por Walpole, Radcliffe, Lewes, aquele dos, cito Fernando, quadros dos antepassados, móveis antigos, cetros, coroas, tronos, espadas e punhais eivados de fantasmagoria. Fim de citação. O objetivo único dessa aproximação do pensar de Walter Benjamin sobre o drama barroco alemão e do gótico no sentido do gótico setecentista é se chegar às seguintes conclusões e posicionamentos. E aqui eu vou fazer uma citação um pouco longa do texto de Fernando. Cito. A partir das considerações expressas até aqui, arriscamos dizer que o gótico, tanto enquanto gênero quanto como modo, faz uso da história a seu bel prazer, como bem quer, sem pedir licença, em uma relação parasitária com a mesma. O gótico não dialoga com a história, mas sim vampiriza-a. O gótico, ao fazer uma pilhagem desautorizada da história por meio do pastiche ou da paródia, converte-a em franja fúnebre e condena-a ao estatuto do simulacro. A história é aprisionada pelo gótico e, ao ser por ele vampirizada, se converte em fantasmagoria. Neste sentido, considerando o gótico como uma poética da modernidade que apresenta profundas afinidades com o barroco alemão, pensamos que para que haja a presença do gótico, seria preciso haver a presença de signos da história, em sua condição de avatar do mundo recalcado pela modernidade iluminista. Destarte, em nossa opinião, pensamos que provavelmente não haveria a presença do gótico em filmes sobre a volta dos mortos-vivos, ou em filmes de zumbi, pois o gótico parece precisar de cenários
que tenham a marca da história ocidental, do mundo europeu e suas margens e fronteiras, bem como do mundo europeu transplantado para as Américas. Um gótico asiático nos soa improvável, ao passo que o mesmo não se poderia dizer sobre o gótico latino-americano, o gótico sul-estadunidense e o gótico brasileiro, pois tanto o Brasil quanto a América Latina e o sul dos Estados Unidos apresentam um forte legado da contraparte do mundo medieval no Novo Mundo, a herança de uma colonização baseada em um ethos senhorial e estamental. Pois tal história fantasmática gótica parece necessitar das galas e dos atavios das classes sociais outrora poderosas e que, na modernidade industrial, se encontram derrotadas e não mais hegemônicas, a aristocracia e o alto clero católico. Assim, em nossa opinião, o gótico parece necessitar desse elemento de choque de um passado ligado à tradição que assombraria o mundo democrático moderno. Dentro dessa mesma clave, o gótico nos parece ser incompatível com temas, cenários e personagens prosaicos. Os loc horribilis, espaços do medo onde se desenrolam os enredos góticos, são notórios por trazerem a marca da história do passado. Castelos, abadias, mosteiros, criptas, cemitérios, ou seja, cenários marcados pela cultura, portanto. A natureza por si só, por mais assustadora que seja, uma floresta densa, montanhas ameaçadoras, mares revoltos e bravios, em nossa opinião, não traria sozinha a marca do gótico. Pois, segundo a hipótese aqui desenvolvida, as hipóteses aqui desenvolvidas, este necessitaria da presença da história. Fim de citação. Diante de tais conclusões e posicionamentos, deduz-se, sem qualquer margem para dúvida, que, para Fernando, a história é uma vítima do gótico, que a usa a seu bel prazer, sem pedir licença, e de maneira parasitária, vampirizando-a, pilhando-a, desautorizando-a e condenando-a ao simulacro. Mais do que um pai opressor ou um vilão aristocrático, o gótico seria também uma espécie de viking, enquanto a história seria uma donzela indefesa. A imagética do gótico, representado pelos vikings, cai muito bem ao gênero modo, que é bárbaro por natureza e definição, tendo sido inventado por britânicos, germânicos e escandinavos. Já a imagética da história como donzela indefesa, bem, aí depende de como se entende história. Além disso, uma vez que a relação abusiva do gótico com a história é de ordem parasitária, ao ponto de ele depender, necessitar é a palavra usada por Fernando, da história, há aí latente um interessante caso de síndrome de Estocolmo, tendo em vista que a história não deu, na argumentação de Fernando, nenhum indício de resistência contra seu agressor. Ao contrário, permitiu não só que ele existisse, como também se desenvolvesse como seu parasita, alimentando-o, como ocorre em toda a relação de parasitismo, de modo simbiótico, ou seja, dele se beneficiando também. Mas isso Fernando não escreveu em seu texto. A ideia da síndrome de Estocolmo cai muito bem ao gótico, pois enfatiza sua ascendência bárbara, bem como seu caráter violento, viking. Esse caráter violento, esse barbarismo tão próprio e adequado ao gótico, sua identidade, raça, cor, gênero e credo, seu DNA e seu espírito, parecem incomodar profundamente a Fernando. Observemos com redobrada atenção o conjunto de palavras e expressões por ele utilizado para se referir à relação do gótico com a história. Cito: faz uso da história a seu bel prazer, o gótico. Como bem quer, sem pedir licença, em uma relação parasitária com a mesma. O gótico não dialoga com a história, mas sim vampiriza-a.
O gótico, ao fazer uma pilhagem desautorizada da história por meio do pastiche ou da paródia, converte-a em franja fúnebre e condena-a ao estatuto de simulacro. A história é aprisionada pelo gótico e, ao ser por ela vampirizada, se converte em fantasmagoria. Fim de citação. Usar ao bel prazer, parasitar, vampirizar, pilhar, desautorizar, condenar ao simulacro, aprisionar, converter em fantasmagoria. Todos esses vocábulos foram utilizados no texto em suas conotações puramente negativas. Negativas não no sentido de uma estética negativa, a alteridade da estética positiva do belo e bom, tão cara a Edmund Burke, primeiro filósofo do gótico, mas sim no sentido ético-moral judaico-cristão, tão caro à metafísica ocidental, de ruim e maléfico por oposição ao que é bom e benéfico. Notemos que há um juízo de valor advindo desses lexemas. O gótico é mal, ou melhor, o gótico é o mal, por oposição ao bem. E isso lhe torna ética e moralmente inferior à história. Fernando estabelece uma relação dialética entre gótico e história, uma relação de oposição e hierarquia pautada pelo poder da violência. O gótico é o mal, a história é o bem. O gótico é o vilão, a história é a vítima. O gótico é ética e moralmente inferior à história, mas se utiliza de seu caráter violento e bárbaro para explorá-la, constantemente usando-a, pilhando-a, desautorizando-a, vampirizando-a e parasitando-a, rebaixando-a ao ponto de torná-la, então, mera escrava ou reles prostituta. Fernando está, obviamente, criticando o gótico por ele ser gótico. Em outras passagens de seu texto, Fernando faz as seguintes afirmações. Cito: no gótico teria que haver uma fusão do sinistro com o imponente, do tenebroso com o grave, em um tom melancólico e com marcas de solenidade. Pensamos que o gótico precisa estar ancorado no sublime. Acreditamos que o tom imitativo alto relacionado à tragédia por Aristóteles precisaria estar presente para gerar a grandeza trágica e a melancolia precípuas ao gótico. O imitativo baixo aristotélico que podemos relacionar a espaços, temas e personagens da burguesia, da classe média, do proletariado, ou seja, os espaços, temas e personagens prosaicos, não teria a marca do gótico, em nossa opinião. Pois, para que haja gótico, nos parece ser preciso que haja um certo élan, proveniente da história, do choque da tradição com a modernidade, da solenidade, da aristocracia. E daí viria o pathos do gótico. O enredo tradicional do gótico, a ruína do patriarcalismo é, sabidamente, de cunho senhorial e aristocrático. No gótico, a partir do que expusemos aqui, seria necessário, portanto, haver a presença da cultura e da história. Seria necessário o choque entre a tradição e o passado recalcados de um lado e a modernidade do outro. O gótico é intrínseco à modernidade e, pela junção de aristocracia com monstruosidade, apresenta uma nostalgia da aura. Pois o gótico não é apenas sombrio, tétrico e assustador. Ele precisa ter certa poeticidade na melancolia e na grandeza trágica de seus cenários majestosos, labirínticos e arruinados. Fim de citação. No gótico teria que haver. O gótico precisa estar. Para que haja gótico nos parece ser preciso. No gótico seria necessário. O gótico precisa ter. Essas expressões de ordem proferidas em tom de reprimenda indicam, na crítica que Fernando constrói, tudo o que, em seu entendimento, falta ao gótico. Ao gótico falta a fusão do sinistro com o imponente, do tenebroso com o grave,
do tom melancólico com as marcas da solenidade. Ao gótico falta o sublime. Ao gótico falta o tom imitativo alto relacionado à tragédia por Aristóteles. Ao gótico falta a presença da cultura e da história. Ao gótico falta o choque entre tradição e passado recalcados e modernidade, ainda que o gótico seja intrínseco à modernidade. Ao gótico falta poeticidade, melancolia e grandeza trágica. Em suma, ao gótico falta um certo élan, um movimento súbito, espontâneo, um impulso, uma emoção, a vivacidade, um entusiasmo criador, a inspiração. Em outras palavras, no entendimento de Fernando, ao gótico falta o poético no sentido da assim chamada grande arte, a erudição, a aura, já que, segundo o mesmo Fernando, o gótico apresenta apenas uma nostalgia da aura. Sim, falta ao gótico a aura. A mesma aura desarticulada por Walter Benjamin em A Obra de Arte na era de sua reprodutibilidade técnica. O mesmo Walter Benjamin sobre o qual Fernando ancora todo o argumento do artigo, cujas ideias estão aqui sendo conversadas e meditadas. O mesmo Walter Benjamin que um dia escreveu que, cito Benjamin, com a reprodutibilidade técnica, ou seja, com a perda da aura, a obra de arte se emancipa pela primeira vez na história de sua existência parasitária. Fim de citação. E quem ou o que poderia corrigir todas essas faltas, todas essas falhas, até mesmo a ausência de élan e da aura? Na conclusão de Fernando, a história. Por mais vilipendiada que seja pelo gótico, a relação abusiva que mantém com ele por meio do parasitismo, sua síndrome de Estocolmo, é o que faz da história a controladora, a domadora, a domesticadora do gótico, ao lhe adicionar o que no entendimento de Fernando lhe falta: os valores aristocráticos. É nesse sentido que, para Fernando, cito, a história é essencial tanto para o gênero quanto para o modo gótico. Fim de citação. Nova relação dialética de hierarquia, oposição e poder se estabelece aqui. O gótico é burguês, espacial, temático, classe média, proletário, prosaico. A história é nobre, aristocrática, solene, grande, majestosa, poética. O gótico é inferior à história porque lhe falta nobreza, e a história é superior ao gótico justamente por detê-la. Todavia, delicada, frágil e indefesa, características que lhe são conferidas pela sua posição social, a história é brutalizada pelo gótico, que a domina, submete, parasita, pilha, etc. Em dado momento de seu texto, Fernando cita um soneto de Gregório de Matos, para quem, segundo ele, segundo Fernando, cito, a burguesia ataca a nobreza e rouba-lhe o poder. Fim de citação. Fernando parece concordar com esse modo de pensar do poeta barroco, haja vista tudo o que vimos lendo ou ouvindo juntos até aqui. E assim o gótico, o burguês ladrão, ataca a nobre e altiva história e lhe rouba o poder, escravizando-a e prostituindo-a. Que poder! Seu poder aristocrático, seu cetro, sua coroa, seu manto, seu trono, sua solenidade, sua grandeza, sua singularidade, sua onipotência, sua superioridade. No entanto, de modo enigmático, como ocorre em toda relação parasitária, a história se apaixona pelo gótico, esse plebeu, esse rufião, e dele não consegue se libertar, por estar certa de que será capaz de domá-lo, domesticá-lo, melhorá-lo, catequizá-lo, talvez convertê-lo ou transformá-lo em algo melhor em termos ético-morais, já que ela é dialeticamente melhor do que ele nos quesitos ético-morais e na classe social. Submetendo-se para isso, a história, a toda e qualquer agressão, violência, barbarismo e vilipêndio em nome de tal crença porque ela é bela e boa,
nobre, elevada, melhor, superior, aristocrática, sendo indiferente que sua submissão caracterize uma síndrome de Estocolmo, que só confere ainda mais força ao viking gótico. Como se diz no popular, e com todas as conotações pejorativas da expressão, a história se tornou mulher de malandro, nesse enredo às avessas, do Pigmalião de Bernard Shaw. Mas que história é essa? E eu termino por aqui, com essa pergunta: que história é essa? De que história estamos falando aqui? Qual é, afinal, o entendimento de história para Fernando, para que ele a colocasse em situação tão desprivilegiada em relação ao gótico, e com isso tornasse o gótico a entidade mais folgada, vil, abominável e espúria que já existiu? Termino por aqui, porque acho que já passei do meu tempo, né? Só um pouquinho, professor. E agradeço. E prometo cenas dos próximos capítulos, tá? No texto que vou escrever, que darei continuidade, né, a essas questões, aprofundarei, né, principalmente o próximo, né, aqui a pergunta foi retórica, mas eu tenho aqui o texto, a continuação dele seria desenvolver justamente o entendimento de história para Fernando. Dentro do artigo, né, claro, que está em tela aqui. É isso. Eu agradeço, então, pela possibilidade, né, de poder prestar essa homenagem desconstrutivista, no meu caso, a Fernando, né? Fazendo com que os signos que estão presentes em seu texto signifiquem ad infinitum e não se fechem em si mesmos, né? Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Mais uma exposição emocionante, brilhante, e trazer essa reflexão sobre o texto do professor Fernando foi uma ideia maravilhosa. Bom, vamos passar as perguntas, né? Agora a gente tem em torno de 20 minutos. E, professor Júlio, eu posso pedir essa aí do professor Júlio França, responder essa pergunta? Olha, pode, claro, mas eu não me julgo a melhor pessoa para responder a questão. Se eu acho que pode se pensar os conceitos do gótico em artes visuais, eu desconfio que sim, mas vou ser muito sincero e reconhecer o alcance muito restrito do interesse que eu tenho pelo gótico, que é um interesse muito literário. Eu não gosto nem muito de me aventurar pelo cinema, sequer. Então, eu prefiro não me comprometer falando de coisas que não são exatamente o meu campo de atuação. Eu agradeço a pergunta e lamento, mas não tenho condições de responder. Talvez Cido possa falar um pouco sobre isso. Professor Cido, gostaria de comentar essa pergunta? Como o Júlio vê a aplicação desses conceitos do gótico nas artes visuais? É possível pensar artes visuais contemporâneas góticas e brasileiras? Então, né? Eu não sei se eu saberia responder isso na linha do que o Júlio colocou, né? As artes visuais, sim, eu gosto muito, trabalho também com elas, né? O que eu poderia dizer, né, em relação às artes visuais, né, é que, sendo assim muito claramente, deixando muito claro, eu, particularmente, né, e disse isso a Fernando, discordo do que Fernando disse sobre as artes visuais em relação ao gótico, tá? Mas ele não está aqui, não presencialmente, como nós gostaríamos, para contradizer esse posicionamento, essa discordância, e ele mereceria essa
oportunidade, né? Então, como eu poderia dizer para você, a pessoa que fez a pergunta aqui, né? É possível pensar artes visuais contemporâneas góticas e brasileiras? Sem dúvida. Com certeza. Talvez não na chave do modo de pensar o gótico de Fernando. Mas sim, é absolutamente possível, tanto que já se faz isso há bastante tempo. Colegas nossos já fazem isso, o próprio Márcio Markendorf, o professor Alexander Meirelles da Silva, que leva essas questões para o universo do audiovisual, no caso o YouTube, né? E diversos outros colegas nossos que transitam, né, pelo audiovisual, professor Cláudio Zanini também, né? O livro Vertigo, que foi mencionado aqui, né, como uma publicação minha, não é só minha, é uma publicação em colaboração com o Fernando, e é sobre o gótico no cinema, certo? Então, sim, é possível, sim, pensar as artes visuais contemporâneas e audiovisuais também contemporâneas, tá? Na chave do gótico. Por quê? Porque o gótico é também um modo de pensar, né, de teorizar, de refletir sobre os fazeres ficcionais. Nós temos também aqui uma pergunta para o professor Júlio França, da Renata Filipov, né? Haveria uma circulação transatlântica do gótico para além de fronteiras nacionais? Uma circulação global? Renata, que pergunta, hein, Renata? Minha querida Renata Filipov. Pois é, né, Renata? É sempre muito difícil, né, a gente mapear, né, esse movimento de circulação das narrativas, no caso, góticas, né? Acho que a gente ainda está engatinhando muito nisso, até mesmo no Brasil, né? Você tem, por exemplo, um trabalho pioneiro da professora Vasconcelos, Sandra Vasconcelos, que recentemente, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, né, 20 anos, tem demonstrado como o romance inglês gótico circulou, né, no Brasil no século XIX, né? E a gente, durante tanto tempo, cresceu com a ideia de que a nossa literatura era uma literatura que apenas lia os franceses, né? E em absoluto não era verdade, né? Nunca se mapeou, né, muito corretamente esse tipo de relação de influência. Porque, no final das contas, né, Renata, nessa pergunta a gente está tentando entender, né, como é que funciona esse jogo da emulação, como é que funciona esse jogo da apropriação, como é que funciona esse jogo da transculturação, né? Quer dizer, o quanto que as estratégias... Essa, para mim, é uma questão muito cara. Assim, o quanto as estratégias narrativas góticas elas são absorvidas, né, apenas como um gênero, como um estilo de escrita, né, e são empregadas de uma forma quase parodística ou de pastiche por alguns escritores nossos, né? É uma acusação que se faz ao Noite na Taverna, por exemplo, que eu não sei se eu concordo, mas é uma acusação que se faz, né? E quando que realmente, né, você está tendo um processo de reação a fenômenos semelhantes, né? Quer dizer, quando é que você tem, de fato, escritores se valendo de um imaginário comum para compor narrativas que tematizem, né, uma série de emoções, de sentimentos e de percepções em relação a um estado de coisas contemporâneo de quem está fazendo, né? Então, isso é muito difícil, né, de mapear isso, né? Quer dizer, esse movimento de penetração, né, dessas narrativas e como elas realmente afetam, né, a literatura nacional. Eu acho que a gente ainda está
no meu caso aqui no Brasil, né, a gente ainda está num momento muito incipiente para conseguir responder essas questões. Né? Posso dar um pitaquinho? Sim, por favor. Posso? Eu gostei muito da pergunta, viu, Renata? E eu sei que ela não foi para mim, né? Mas estamos todos aqui entre amigos, dá para fazer essa inserção. Mas essa sua pergunta e depois a resposta de Júlio me lembraram um livro de Marlise Meyer, publicado em 1993, intitulado Caminhos do Imaginário no Brasil. Nesse livro, a Marlise Meyer ele é um livro de ensaios, né? Cada capítulo é um ensaio de Marlise Meyer, e ela faz uma espécie de traçado, de busca, de investigação, né, de levantamento de fontes, vamos colocar assim, dessa circulação transatlântica, não especificamente do gótico, porque Marlise Meyer não trabalhava, né, com o gótico, mas de ideias, né, que circulavam, né, transatlanticamente, né, no Brasil, entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e França, né? Ela é muito equilibrada, né, nesse desenvolvimento, né, nesse trajeto, nessa busca, nesse levantamento de questões, né? Um dos ensaios que eu acho que é muito interessante, né, para nossas reflexões sobre o gótico, ele não é sobre gótico, mas ele é muito interessante para as nossas reflexões sobre gótico, principalmente nessa questão da circulação, né, transatlântica de ideias, né, que a gente poderia até, né, dar um passo para frente e, né, transportar isso, né, para uma circulação global, mas global aqui só pensando no Ocidente, talvez, né. É um ensaio intitulado Mulheres Romancistas Inglesas e Romance Brasileiro, que está neste livro da Marlise Meyer. Ela acho que a gente até já conversou em outras oportunidades sobre esse ensaio, sobre esse livro, mas ali Marlise Meyer faz um levantamento, né, dessa circulação de ideias, veja só, das romancistas inglesas. Ela menciona Anne Radcliffe, ela menciona Mary Shelley, ela menciona as irmãs Brontë chegando aqui no Brasil e sendo lidas por Machado de Assis, sendo lidas pelos românticos brasileiros, né, no século XIX. Então, é um texto muito intrigante para se começar a pensar essa questão da circulação transatlântica de ideias que vai fatalmente nos levar ao gótico. Antes de fazer mais uma pergunta ao professor Júlio, só gostaria de lembrar que nós vamos fazer o sorteio de 2 cadernetas e um livrinho no final, tá? Professor Júlio. Voltar à transnacionalidade do gótico para recusar definições nacionais não é sair pela tangente? A que ponto ela inviabiliza modificações do gótico em um contexto mais específico? Bem, aqui está meu antagonista, né? Eu tinha 2 antagonistas na minha fala. um não pôde se defender, foi Fernando, o outro está em condições. Bom, Belas, pois é, eu acho o seguinte, eu acho que é bom que você tenha feito a pergunta, porque, sem sombra de dúvidas, eu acho que eu não consegui, né, e nem foi minha intenção responder os detalhes da sua crítica à minha posição. Eu não dava, tem muita coisa ali que eu não conseguiria fazer caber em 30 minutos. Mas eu espero ainda escrever algo em que eu esclareça o meu ponto de vista.
Eu acho o seguinte, eu acho que é claro, e eu digo isso no meu artigo de 2018, eu não vejo exatamente um problema com a perspectiva que valorize o nacional no gótico. Eu dizia, meio ironicamente, no meu artigo, admito, eu dizia que o problema ali era apenas que estava ocorrendo uma mudança de eixo, que quando a gente começava a falar de gótico brasileiro, a gente muito rapidamente parava de falar de gótico e começava a falar de Brasil, e começava a falar apenas de Brasil. Essa, na verdade, era a minha crítica. Eu estava questionando, né, se, do ponto de vista de quem está interessado em gótico, a ideia dos góticos nacionais, se era realmente algo proveitoso. Mas, no mesmo artigo, eu brincava e dizia assim, olha, mas se isso está atraindo pessoas para estudar o gótico brasileiro, pessoas que não estudariam o gótico, agora estão estudando, porque, enfim, estão interessados com as questões idiosincráticas do Brasil, maravilha. Isso seria uma maneira de incorporar os estudos do gótico dentro da tradição literária brasileira, e eu não vejo problema nenhum em relação a isso, né? A minha posição, Belas, é no sentido de privilegiar uma perspectiva. Eu acho que realmente é mais vantajoso do ponto de vista do entendimento do que vem a ser o gótico, que a gente pense o gótico como vai entrar uma questão conceitual que eu não queria entrar também, porque certamente vai levar polêmica, mas assim, um modo, né? Eu sei que tem perguntas parecidas em relação a modo de gênero, mas enfim, um modo narrativo que ultrapassa fronteiras locais, né? Eu acho que o grande dilema que a gente enfrenta quando fala do gótico brasileiro, é aquela coisa que está desde a primeira crítica a Álvares de Azevedo, aquela reclamação da falta de cor local em Noite na Taverna. Não tem cor local, né? É uma ladainha que se repete infinitamente, né? E eu preferia mais pensar o gótico de uma forma mais formal. E essa é exatamente a acusação que você faz a mim, né? Que o meu entendimento de gótico é formal demais e que eu não dou muita atenção aos aspectos de conteúdo, né? Aos aspectos temáticos próprios. Eu acho que essa questão está muito longe de ser respondida ainda. Eu imagino que a gente ainda vá trocar muitos artigos sobre isso ainda. Ok. Professor Cido, deixa eu fazer uma pergunta aqui um pouquinho mais embaixo, depois eu retorno as perguntas, tá? Porque parece que a gente pulou algumas. Professor Cido, Bruna Pascoal, gostaria de saber suas considerações sobre o Cybergothic, suas similaridades e divergências com o gótico. Claro, Bruna. Bom, aqui a gente precisa ver a que Cybergothic você se refere. Porque Cybergothic é justamente o título do meu texto sobre esse assunto, publicado no livro Vertigo, né? Sobre o gótico no cinema, né? Não há nenhum tipo de divergência entre o Cybergothic e o gótico. Como é que eu entendo o gótico? Eu entendo o gótico de uma maneira bastante ampla, né? Para mim, o gótico é a ficção de terror e horror. E a partir daí a gente faz toda uma reflexão teórica sobre o que é esse terror, o que é esse horror, como que eles se articulam, né? Quais os seus métodos formais conteudísticos, né, de atuação, como ele se desenvolve na ficção, né? Então não há divergências nem entre gótico e Cybergothic, na minha opinião. O que é o Cybergothic para mim, né? É o gótico na ficção científica, né? É o gótico e a ficção científica que se mesclam, né? Que trabalham em conjunto, né? Para gerar gerar e ao mesmo tempo subverter
sentidos, né? Sentidos, significações, né? Que é, afinal de contas, o que a ficção faz, né? Então, Cybergothic nada mais é do que a ficção científica que utiliza-se, né? Que mobiliza de elementos tradicionais do gótico para se desenvolver, né? Por quê? Né? Porque penso que... penso não, né? Eu concordo, né, na verdade, com os pensadores e pesquisadores da ficção científica que atribuem, né, o surgimento da ficção científica contemporânea ao Frankenstein de Mary Shelley. Né? Então, Patrick Brantlinger, como que ele se chama? Tem um outro teórico também, que eu não estou lembrando do nome dele, tentando ver se eu acho o livro dele aqui na minha biblioteca, se eu consigo ver daqui, não. Mas, enfim, tem um outro teórico também da ficção científica, que também é escritor de ficção científica, que desenvolve o mesmo argumento, né? Ocorre que o Frankenstein de Mary Shelley é um romance gótico, né? Um romance gótico, inclusive, dos mais importantes e dos mais representativos do início do século XIX. Né? Ao mesmo tempo que é um romance gótico, é também um romance que, na ideia de Brantlinger e de outros teóricos, né, também inventa a ficção científica contemporânea. Ou seja, né, há uma conexão genética, vamos colocar assim, entre gótico e ficção científica estabelecida pelo Frankenstein, né, de Mary Shelley, né? E claro que ao longo do tempo, principalmente nos séculos 20 e 21, a ficção científica evidentemente vai ganhar suas características absolutamente próprias, mas ela nunca vai se distanciar, se desconectar profundamente do gótico, né? Ela sempre, de alguma maneira, ou em maior grau ou em menor grau, ou recorrendo apenas a questões temáticas, ou recorrendo apenas a um modo de narrar, por exemplo, ela vai trazer o gótico em questão novamente. Pensemos em Duna. Tá para sair aí o novo filme, né? De Duna. Pensemos em Duna, na família Harkonnen, por exemplo, que é fundamental para o enredo de Duna, né? Toda a atuação, bem como a caracterização da família Harkonnen é descaradamente gótica, né? E nós estamos falando de um romance que lida com questões de mística, num mundo posterior à tecnologia, num planeta deserto, né? Um planeta que é deserto, o planeta inteiro, né? Ou seja, uma coisa bem assim, tipo falar de gótico 10 horas da manhã, como a gente está fazendo aqui, certo? Tá? Então, isso é o Cybergothic, no meu entendimento. Ou seja, essa conexão profunda e inseparável entre o gótico e a ficção científica. As convenções, né? As modalizações de cada um convergindo na geração e subversão de sentidos. Entende? Ok, obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta. Professor Júlio, a fantasmagorização do passado nas narrativas góticas sempre será revestido por figuras espectrais? Wellington. Ok, Wellington. Não necessariamente, né? No sentido, acho que essa pergunta, né, ela meio, né, que se encaminha para pensar, bom, então, mas a única monstruosidade, né, da narrativa gótica é a assombração, é o fantasma? Não necessariamente, né? A questão em que sentido, né, essa ameaça que é trazida pelo monstro se vincula, né, com atos pretéritos, né? Acho que essa é a questão fundamental. E é isso que levou, em grande medida, a toda essa polêmica, tá?
Você talvez, Wellington, não saiba. Mas a questão passava muito por ali, tentar entender que tipo de retorno do passado mereceria ser chamado de um retorno gótico do passado. Isso incomodava muito Fernando. Fernando dizia assim, tudo que aconteceu no passado, as pessoas querem chamar de gótico agora e querem ver isso como uma forma de assombração. E ele dizia, não, isso apenas é a grande história, né? São apenas os grandes, né, eventos que modificam as eras que mereceriam esse estatuto, né? Então, do ponto de vista assim, mais restrito da sua pergunta, não, você tem outros tipos de monstruosidade que não são espectros apenas no gótico. Ainda que, obviamente, nesse gótico do qual fala Fernando, os espectros têm um óbvio realce, né? Mas você claramente poderia pensar em ameaças monstruosas que não seriam ao pé da letra espectrais, né? Mas a questão é bastante interessante, sim. Ok. A próxima pergunta, professor Júlio. Se o gótico é, de certa forma, aquilo que permanece do passado, seria impróprio falar em neogótico ao pensarmos manifestações artísticas atuais que se valem dos seus elementos, Cristiano? Oi, Cristiano. Essa vai ser mais uma pergunta que eu vou sair um pouco pela tangente, mas vou pelo menos me justificar um pouco, né? Eu não entendo assim, imediatamente o que está sendo referido aqui por neogótico, né? Assim, a palavra neogótico, para mim, ela mobiliza o quê? O revival arquitetônico que surge da arquitetura gótica no tempo de Walpole. Isso, para mim, é neogótico. Esse é o termo neogótico. Me lembra, Walpole construindo Strawberry Hills e todas aquelas pessoas interessadas na arquitetura medieval. É isso que eu chamo de neogótico. Eu desconfio que não é isso que você está falando. Eu acho que você está utilizando neogótico em outro sentido. E eu suponho que esse outro sentido poderia ser melhor respondido pelo meu colega Cido Rossi. E vou passar para ele. Júlio! Toma, sério! Cido, nós temos um acordo. Se é neo, é contigo. O acordo que acaba de ser estabelecido neste exato momento. Unilateralmente, adoro. Eu sou de uma outra geração, eu trato das coisas arcaicas. As coisas neo. Ok. Então, vamos lá. Se o gótico é, de certa forma, aquilo que permanece do passado, não. O gótico não é aquilo que permanece do passado. O gótico, ele é justamente... Uma fantasmagoria é justamente aquilo que não permanece. Certo? Uma fantasmagoria é aquilo que é sombra, marca, rastro, ruína, certo? Ela não permanece, é por isso que ela assombra. Ela é impermanente, certo? Um fantasma, você passa pelo fantasma, ele passa por você, ele não tem fixidez e nem solidez, né? Então, por isso que a gente está falando aqui, né, toda a argumentação do Júlio é sobre ideias, né? Então, a gente não pode pensar em algo que permanece do passado, mas mesmo o que permanece do passado, né, se nós pensarmos em arquitetura, né, mesmo o que permanece do passado, ele tem uma história, ou seja, nada que advém do passado está ali aleatoriamente, certo? Tem uma história por trás daquilo, né? E resgatar essa história pode, por vezes, ser bastante assustador, certo? Seria impróprio falar em neogótico ao pensarmos manifestações artísticas atuais que se valem dos seus elementos? Aqui, é claro, o Júlio já matou a questão, né? O Cristiano não está falando do neogótico na arquitetura. Ele está tentando criar um novo termo, né?
E aí, Cristiano, desculpa, certo? Mas nós não somos muito afeitos a criar novas terminologias relacionadas ao gótico. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Se falou recentemente aí nas artes visuais, no audiovisual, numa coisa chamada pós-terror. Ou melhor, pós-horror, perdão. Pós-horror. Para nós, certo? Grande, não sei se tem algum colega aqui teórico do gótico que discorda do que eu vou falar, mas se tem, vai ser novo para mim. O termo é absurdo, certo? Pós-horror. Porque o que é pós-horror? Terror. O termo é simplesmente desnecessário. Por quê? Porque na área, no campo, já há uma terminologia que dá conta daquilo, que dá conta daquela ideia, certo? Infelizmente, eu acho que, no seu caso, o neogótico recai nessa mesma problemática, né? Ele é uma terminologia desnecessária para nós pensarmos a teoria, para nós pensarmos as manifestações do gótico. É gótico, certo? O gótico não é apenas o nome de um momento histórico, o gótico não é apenas o nome de uma manifestação arquitetônica, o gótico não é apenas o nome de um povo antigo, bárbaro, habitante da Escandinávia, os godos. Não, o gótico hoje ele é uma estética, certo? O gótico é uma estética de ficção. E aqui, quando eu falo ficção, eu não falo apenas na literatura, eu falo na literatura, nas artes visuais, em qualquer manifestação artística, inclusive na moda, na cultura, nos hábitos, nas filosofias de vida. Há pessoas que vivem uma filosofia de vida, que trazem o estilo e a estética gótica para as suas vidas. E eu não estou falando aqui de adolescentes, eu não estou falando de movimento punk, eu estou falando de hoje, do agora, do neste exato momento, certo? Então, uma terminologia como neogótico me soa desnecessária. É gótico. Ponto. Muito bom. Temos tempo para mais uma pergunta. Vamos lá. Do Edson. Parabéns pela apresentação, professor Júlio. Minha pergunta: as particularidades de cada passado nacional, mesmo que num contexto ocidental muito afim, não serviria para traçar as fronteiras góticas? Eu vou aproveitar, Edson, que o Cido acabou de dizer, né? Quer dizer, a posição aqui que eu e Cido estamos assumindo, porque tem uma coisa que eu preciso contar sobre essa mesa. Eu quase não contei, mas vou contar agora no final. Quando essa mesa foi pensada, na cabeça da gente ia acontecer o seguinte: o Fernando ia ficar de um lado, o Cido ia ficar de outro, e eu ia ficar no meio, tentando fazer a ligação entre os dois. Porque, pelo seguinte, o que isso tem a ver com a pergunta do Edson, né? É que eu tendia a não me sentir incomodado com um uso mais irrestrito do termo gótico que se faz, porque eu prefiro pensar apenas o gótico e suprimir as subcategorias, como neogótico, ou gótico pós-colonial, ou gótico isso, gótico imperial, gótico... Para mim, o que há é uma fenomenologia, né, de uma reação do ser humano diante de um certo estado de coisas. E toda vez que a gente mergulhasse, essa é a minha discordância em relação ao Belas, né? Toda vez que a gente mergulha nessas especificidades das fronteiras, né, raramente eu vejo algo que aconteça nessas fronteiras que tem um alcance universal, né? Que tem um alcance que transborde, que a gente diga, ok, isso realmente é um traço, né, dominante do gótico como
como um todo. Então, eu não vejo muito ganho do ponto de vista, mas note, Edson, e quem pode, por acaso, ser interessado nisso, eu estou falando como alguém que é um pesquisador do gótico, especificamente. O que me preocupa são as questões do gótico. Eu não, volto a dizer, eu disse isso em uma pergunta anterior, eu não vejo nenhum problema que alguém que estude a literatura brasileira, especificamente, veja ali algumas questões específicas, nacionais, né, numa literatura dita gótica. Agora, do ponto de vista meu, que estou pensando o gótico como esse modo, né, de discursivo mais amplo, eu acho que não é um ganho para mim. Eu não consigo ser beneficiado por esse tipo de abordagem. Né? E agora, só fechando, né, essa ideia de em que posição eu fiquei, né, com a ausência de Fernando, eu meio que me coloquei do lado de Fernando para dar um certo equilíbrio, né, em relação à posição de Cido também. Mas eu concordo em termos gerais com o Cido. Eu acho que a gente deve, sim, falar do gótico nesse sentido macro, né? E aí, indo em direção a outras formas artísticas, a outros períodos históricos, né? Eu tenho uma dificuldade quando eu digo assim, o gótico é transhistórico, mas eu digo isso de uma forma meio travada, porque é transhistórico, mas o gótico é um fenômeno da modernidade. Assim, não dá para dizer que vai haver gótico para sempre, nem que há gótico para trás antes moderno. Eu não acho. Eu acho que é um fenômeno de longa duração, né, que não está preso no século XVIII, que vem até o nosso tempo. Nesse sentido, ele é transhistórico, mas ele tem uma dependência aos fenômenos típicos da modernidade. Como o nosso público, a nossa audiência está muito boa, vamos passar para mais uma pergunta, tá? Depois a gente faz sorteio da Mayla. Professor Cido, o gótico tropical do Serra Valley de Sá, eu posso pensar na espacialidade gótica burkeana quando ele fala sobre abismo, montanhas, escuro? Olha, eu não tenho, para ser sincero com você, Mayla, estudado o gótico tropical, tá? Por quê? Assim, preciso deixar claro aqui meus posicionamentos, né, diante do que o Júlio colocou. Para mim, gótico, certo? Não tem dependência nenhuma da história. Ele não depende da história. E a descrição que o Júlio fez foi justamente essa. Eu discordo veementemente de Fernando, certo? E ele ia ser o mediador, né? Por isso que eu fiz um exercício de desconstrução. Eu fui investigar o quê? Os pontos que fundamentam o pensamento de Fernando. O que um bom desconstrutor faz? Ele pega esses pontos, deixa eles significarem para mostrar o quê? O que está sustentando, o que está por trás, né? A ideologia que está por trás daquela sustentação, né? Que eu já deixei clara na minha colocação aqui. É o estabelecimento de uma relação dialética, certo? Uma relação de oposição, hierarquia e poder, com a qual, evidentemente, eu discordo frontalmente, né? Então, para mim, o gótico não depende da história. Então, não é possível, né, pensando naquilo que foi na pergunta anterior, que foi colocada, acho que pelo Edson, né, para o Júlio, não é possível traçar fronteiras de nada em relação a gótico, certo? O gótico não depende de história, né? Ele é o quê? Ele é a manifestação no presente da espectralidade. Espectralidade, tente definir espectralidade. Né? A gente sempre fala espectralidade da história. Você adjetiva espectralidade, mas então, né? Espectralidade não é adjetivável. Espectralidade é espectralidade. Certo? Do que? Se eu soubesse do que, ela não seria espectral. Se eu soubesse do que a espectralidade é feita, ela não seria espectral. Ela não seria espectral.
ela não teria o fator medo assustador nela, né? Então, esse que era o grande ponto, foi o que gerou, né, na verdade, esta mesa, né? Mas, voltando, né, à pergunta da Mayla, é possível colocar novamente, Raquel, por gentileza? Sim. Um minutinho. Aí. Espacialidade gótica burkeana. A espacialidade gótica burkeana, Mayla, ela está presente em toda e qualquer manifestação do gótico. Sendo o Burke um dos primeiros, se não o primeiro filósofo a se voltar ao que hoje nós poderíamos chamar de estética negativa, por oposição a uma estética positiva, a estética positiva grega, do belo e bom, da simetria, né? Sendo Burke o instaurador dessa estética negativa, a espacialidade gótica burkeana, ela está presente em toda e qualquer manifestação do gótico ao longo do tempo. Ela é determinante? Não creio. Não creio que ela seja determinante para todo e qualquer gótico. Não. Né? Mas ela se faz presente com muita frequência, inclusive no contemporâneo. Né? A partir do momento que você constrói uma espacialidade narrativa grandiosa e assustadora ao mesmo tempo, certo? Você está mobilizando elementos do entendimento de sublime, né, da espacialidade gótica de Burke. Né? Então, se nós temos, por exemplo, né, pega, por exemplo, sei lá, né, visões, pensando no gótico tropical, visões do sertão, por exemplo, né, quando você tem aquela visão quase nouvelle vague, né, uma narrativa que eu chamaria de nouvelle vague, né, em romances que descrevem, né, a grandiosidade e, ao mesmo tempo, a dureza do sertão, você tem, sim, aí a mobilização, né, de uma ideia ou de um pensamento, talvez, relacionado ao Edmund Burke, né, porque você tem ali a grandiosidade, né, eu costumo chamar o sublime burkeano de grandiosidade opressora, certo? Se ela é grandiosa e se ela é uma construção espacial ou mesmo uma atmosfera é grandiosa e opressora, ela só pode ser sublime, tá? Então é isso que eu teria a dizer para você nesse caso. A Raquel colocou uma outra pergunta, né? Uhum. Porque o professor... Qual a diferença entre gênero e modo, né? Obrigado aí, Latin Gruft, né? Pelo elogio. Qual a diferença entre gênero e modo, né? Gênero, a gente pensa em gêneros literários, né? Ou seja, uma questão de história. Modo é uma questão de técnica, né? É uma questão de estruturação, é uma questão de modos de utilização, né, das convenções estabelecidas por meio da prática, né, dos gêneros. Porque é aquela coisa, né, gente? O que é um gênero literário? Ele se cria no momento em que ele está acontecendo? Não. Quem cria os gêneros literários são os historiadores da literatura. Por meio do quê? Da detecção de padrões, né? Da detecção de recorrências, né, durante um determinado período histórico nas obras, né, de um conjunto representativo, né, de escritores, escritoras, de artistas e tudo mais, né? Assim se estabelece um gênero, né? Um gênero literário, um gênero artístico, né? É sempre posterior ao acontecimento, né? Da prática daquela estética, né? Então aí, né, nós temos, por exemplo, né, se nós pensamos em gênero gótico, então nós temos os representantes do gênero gótico, ou seja, aqueles que
praticaram e estabeleceram a estética, estabeleceram características, né, formal-conteudísticas, que delineiam algo que possa ser chamado de gênero gótico. É o caso de Walpole, Radcliffe, Shelley, as Brontë, e outros aí, né, do final do 18, início do 19, e depois, né, posteriormente, mais para o final do século 19, nós vamos ter outros que vão continuar esse desenvolvimento, um Lovecraft da vida, por exemplo, né, e outros mais contemporaneamente, o próprio Stephen King, eles continuam fazendo com que o gênero se transforme, com que o gênero se desenvolva, né? Já o modo são as características que são, com o tempo, né, as características formais e temáticas, que com o tempo acabam se estabelecendo, acabam se tornando convenções, né, que caracterizam aquilo que nós poderíamos chamar de gênero gótico, né? Então é um conjunto, né, de características que são recorrentes nos praticantes do gênero e que, interessantemente, né, uma vez que a gente tenha acesso, né, a esse conjunto de características, que elas sejam definidas, né, a gente começa a poder utilizá-las para verificar, ou melhor, utilizá-las não, a gente começa a detectá-las, né, em outros escritores que não pertencem ao gênero, em outros artistas que não pertencem ao gênero, né? Ou seja, é o que configura a técnica, né? Olha, essa técnica foi estabelecida por Edgar Allan Poe, aqui, por exemplo, certo? Ele estabeleceu essa técnica, ele pertence também ao gênero gótico, né? Ele também estabeleceu uma técnica que faz parte do modo gótico. Então, essa técnica aqui depois será utilizada, por exemplo, por Machado de Assis, que não é um escritor que possa ser colocado na história do gótico e no gênero gótico, mas está lá, né? A técnica é gótica, utilizada por Machado de Assis para determinadas, com determinada, sei lá, função ou com determinada intenção de se criar determinado efeito em determinado conto, em determinada passagem, tá? Então essa é basicamente a diferença entre gênero e modo. Aqui eu fiz uma diferenciação didática para ficar claro, né? Mas na prática nós não fazemos essa diferenciação. Gênero e modo caminham sempre juntos, né? Um codepende do outro, tá? Gente, nós poderíamos ficar aqui, eu acho que a tarde inteira, mas, né, vamos ter que encerrar a sessão. E, infelizmente, algumas perguntas vão ficar sem ser respondidas, né? Mas tomara que tenhamos outra oportunidade para fazer isso aí. O professor Cídio já falou que vai continuar escrevendo, o professor Júlio também, né? Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome da organização, a participação de vocês, as falas maravilhosas, a homenagem, e tudo foi muito emocionante. Gostaria de saber se vocês tem mais alguma coisa a dizer no final, e daí eu chamar o professor Márcio também, Markendorf, para fazer o sorteio, tá? Enquanto isso, vocês... Eu queria apenas agradecer a atenção de todas as perguntas que eu recebi, muitas não tive como responder, e é isso. Os temas que foram tratados aqui são temas muito abertos, né? São questões que estão sendo pensadas nesse exato momento por cada um dos membros do nosso grupo de estudos. Então, o convite que eu faço é leiam, né, os nossos textos, né? Tem muita coisa interessante sendo escrita. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de partilhar dessa mesa em memória, né, a Fernando, e colocar as nossas inquietações, as nossas discussões, poder, né, compartilhar ideias, né, sobre o colega, e faço minhas as palavras de Júlio: leiam os nossos textos, leiam os textos de Fernando, insiram-se, né, nessas questões, nessas conversas, nessas meditações, né,
nesses posicionamentos, porque todos, né, todos nós só temos a crescer e melhorar, né? No nosso trabalho acadêmico, nas nossas conversas, né, nas nossas ideias, né? E isso só faz com que os estudos acadêmicos do gótico no Brasil progridam, avancem, né? E por meio do diálogo, da conversa, da meditação, da conversação, tá? Então, muito obrigado. Obrigado ao SEG, obrigado especialmente ao Márcio e ao Daniel, que organizaram, né, o evento. Obrigado a todos os colegas que nos acompanharam aqui nessa mesa redonda. Obrigado a todos os alunos, a todos os interessados que também estiveram aqui presentes e nos mandaram perguntas. Obrigado pelas perguntas. E depois, né, serão publicados textos, né, que vão aprofundar as nossas falas aqui, e nós convidamos, né, esse convite é meu e de Júlio, convidamos a todos que leiam os textos e que, né, conversem com a gente também, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Professor Márcio, obrigada ao público também, né, que ficou até agora e ficaria mais ainda. Olá! É sempre tão bom reencontrar meus colegas do Gótico, porque a gente fica muito fertilizado por essa troca de ideias, se sente bastante provocado e recebe uns choques, assim, no pensamento, que é sempre incrível. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Cido. Então, vou fazer um sorteio aqui para que a gente possa encerrar essa mesa da manhã de uma forma bem divertida também, além de muito enriquecedora. Nós temos 2 cadernetas do SEG, elas foram produzidas especialmente pela Babadork, que é a nossa apoiadora cultural. Se vocês quiserem conhecer o trabalho do Daniel Valente, que produziu essas cadernetas, vocês encontram o link da lojinha dele no nosso Linktree ali das redes sociais. Então, a gente vai sortear 2 cadernetas dessas, que ele produziu baseado na nossa iconografia, né, na nossa identidade visual do evento, e mais um livro, que é Monstruosidades, Estética e Política, que foi um livro organizado por mim e pelo professor Daniel Serravalle, e que derivou de uma disciplina que a gente ofereceu na pós-graduação, e algumas das referências estão aqui. Uma delas é a Raquel Keller, né, da Natália Alves, também faz parte desse livro, ela está na organização, o Cristiano Passos, né, então vou fazer um sorteio aqui e a gente vai enviar esse material gratuitamente para os sorteados. Vou pegar pela lista de presença. Então, número 2, 46 e 118. Número 2, a Paola Rebelo Casagrande. Beatriz Saldanha e Fernando dos Santos. São os 3 sorteados. Parabéns. À tarde a gente vai fazer mais um sorteio desses. Então, fiquem ligados, preenchem a lista de presença, prestigiem o evento e até mais. Até mais. Obrigada. Obrigada.